Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Continuamos nós novamente por aqui, tratando de ver os aspectos econômicos da Ásia. Então, como você bem sabe, aí, o nosso continente asiático ele é interessante economicamente, não é mesmo? Já chamei a sua atenção na última aula aí, que é uma economia que ela vem se desenvolvendo numa velocidade muito grande. Não toda a Ásia, principalmente a Ásia do Pacífico. Onde nós acabamos sendo o quê? Um grande conjunto de países. E esse grande conjunto de países aí que vem se desenvolvendo, hoje a gente pode dizer que é sem sombra de dúvidas a grande locomotiva do mundo. Não sei se você lembra, mas se você pesquisar você vai encontrar. Lá entre 2008 e 2009, nós tivemos uma grande crise econômica que teve a sua origem nos Estados Unidos, que ficou conhecido como crise financeira, tá? Então, à época, muitos economistas, por assim dizer, eles diziam que aquela crise lá de 2008, 2009, ela seria mais ou menos do tamanho da crise de 1929. E é claro que foi uma gigantesca crise econômica, mas não fez o mesmo estrago que 29, né? Daí, foram fazer uma análise um pouco mais profunda disso, chegou-se aqui à conclusão que 1929 faliu o grande coração econômico do planeta, que foi os Estados Unidos. Mas ainda é a grande economia. Mas agora em 2008, 2009, a gente acaba percebendo o quê? Que não é bem por aí. O que nós vamos acabar encontrando é que hoje o motorzão mesmo da, me desculpe, economia do mundo, é essa Ásia do Pacífico, com um destaque muito grande para a China. É por isso que nós estamos aí, é por isso que no nosso último encontro, acabou ocorrendo o quê? A gente conversou muito sobre essa China aí. Mas quando nós falamos nessa Ásia, ela não é uma Ásia apenas representada pela China. A China hoje é o grande motorzão da economia, certo? Mas ao que nós acabamos encontrando que ali existem diversos outros países, diversas outras economias que elas vão acabar tendo um peso também muito significativo. E é isso que nós vamos aproveitar no nosso encontro, na nossa aula de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna. Nós vamos dar uma olhadinha como é que funcionam, quais são as características de alguns outros países asiáticos aí. Então, bora dar uma olhada nisso aí? Ó, Índia, né? A Índia também nós acabamos encontrando aí, que é um país que na atualidade ainda ela não chama tanto a atenção como acontece com a própria China. Mas eu tenho para mim, isso que está falando agora é o professor Rivaldo. Nós acabamos encontrando aí que a Índia, ela é sem sombra de dúvidas, futuro grande, uma das maiores economias em crescimento no futuro muito próximo. Certo? Quais são as razões para isso, né? Então nós vimos na aula anterior que a China, ela apresenta como principal característica aí a presença desse grande contingente populacional transformado em mão de obra muito barata. Mas a Índia não é diferente. A Índia, ela também acaba apresentando, ela é hoje o segundo país mais populoso do mundo. E ela vem marchando numa velocidade muito grande com esse crescimento populacional. Em mais algumas décadas, ela se transforma no país mais populoso do mundo, né? Então, o que tem a China hoje, a Índia vai ter no futuro. Contingente de mão de obra, que é um contingente de mão de obra muito significativo, né? A China, o que acabou acontecendo? A Índia, me desculpe, o que acabou acontecendo com eles aí? Até muito recentemente, aí, eles são uma ex-colônia britânica da Inglaterra, que conseguiram sua independência através de um processo político muito árduo. E essa independência ocorreu a partir do momento da Segunda Guerra Mundial. Você já viu isso? A partir dessa Segunda Guerra Mundial, o que acaba acontecendo? A geopolítica do nosso planeta ela vai ficar bipolarizada. Onde nós acabamos encontrando o quê? Ou você joga no time dos Estados Unidos, ou você jogava no time da União Soviética, capitalismo e socialismo. E a Índia escolheu qual time? Nenhum dos dois. E ele entrou nesse grupo de países que ficaram conhecidos como países não alinhados. Então, essa é a primeira característica.
Enquanto o mundo inteiro estava investindo em armas, o que aconteceu com a Índia? Ela desenvolveu uma indústria bélica muito pesada. Não podemos nos esquecer, a Índia é um daqueles países aí que apresentam domínio de tecnologia nuclear. Então a indústria bélica foi se desenvolvendo. Nesse mesmo período, com uma forte participação do Estado, governo, não é a forma certa, mas fica mais fácil de você entender, muito presente. Os indianos foram desenvolvendo toda uma infraestrutura no país deles. Transporte, a produção de energia, telecomunicações, produção de matéria-prima, tudo isso eles foram fazendo. Ali nessa década de 1990, começou a soprar lá na Índia também novos ventos, que era uma onda nova que estava varrendo o planeta, que era chamada de quê? De neoliberalismo, que pega o contrário do que o indiano estava fazendo, em si você retirar o Estado da economia. Então começou uma série muito grande de privatizações das grandes empresas estatais indianas. Então ela recebeu investimento em grande quantidade. E esse investimento foi reinvestido aí na economia indiana. O que acaba acontecendo? Eu falei que esses caras aqui são a próxima China. Só que tem uma diferença. A China é indústria. Os indianos, eles são caracterizados, ou a economia indiana é caracterizada pelos serviços, né? Então você tem aqui, centro de Bangalore, na Índia, uma cidade gigantesca aí. Essa região é conhecida como Vale do Silício da Ásia. Vale do Silício é lá nos Estados Unidos, onde estão as grandes empresas de tecnologia. Eles também têm uma região que vai se caracterizar pelo quê? Vai se caracterizar por esse desenvolvimento da tecnologia aí, tá? Tecnologia, o cinema, atividade econômica muito forte para eles. Devido à presença da colonização inglesa até pouco tempo, a população, uma parte dela, domina o inglês. Hoje você tem os grandes call centers do mundo, se deslocam para lá, e essa economia indiana ela vem crescendo numa velocidade muito grande, mas também não conseguiu vencer os problemas relacionados com a pobreza do seu povo, né? E ainda nós vamos ter lá a segunda maior economia do planeta, que ela vai ser representada pelo Japão, lá no Extremo Oriente, mas é Pacífico também. Então aí eu trouxe uma imagem que não é nada legal a gente ver isso, né? Que é justamente uma imagem lá da cidade de Hiroshima após a explosão da bomba atômica em 1945. Então os japoneses, eles vêm desde lá do século XIX com um crescimento econômico muito grande, né? E eles entram principalmente na Segunda Guerra Mundial para fazer o quê? Disputa de mercado consumidor. Então eles vão entrar nessa Segunda Guerra Mundial alinhados a quem? Aos alemães e aos italianos. Não é a minha ideia aqui ficar me esticando muito com essa coisa da Segunda Guerra Mundial, mas eles foram contra os americanos. E fizeram um ataque àquela base militar lá no Pacífico chamada de Pearl Harbor, que os Estados Unidos reagiu a isso. E ele reagiu de que forma? Reagiu lançando as duas bombas atômicas aí, essa em Hiroshima e uma outra em Nagasaki, o que retirou o Japão da guerra, né? E o Japão, por sua vez, sai desse momento destruído. O que é que nós acabamos encontrando? Que no período pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dão um apoio muito grande para a economia japonesa e eles vão ter um poder de recuperação econômica que é uma coisa gigantesca. De país arrasado, eles chegam à década de 1980, quando sendo a segunda grande economia do planeta, né? Então essa é uma característica e uma característica muito forte dessa economia japonesa. Tiveram uma capacidade de reagir, de se reestruturar a partir da Segunda Guerra Mundial, que eu não consigo lembrar, sim, de um outro país com essa velocidade tão grande numa recuperação. Então ali o pessoal é muito sério. Muito disso se deve a mesmo características culturais, não só dos japoneses, mas dos asiáticos, que eles vão formar o quê? Uma disciplina muito forte, uma mão de obra disciplinada e que trabalha muito e barato, certo? Hoje o que nós acabamos encontrando aí?
A economia japonesa, então como eu falei já para você e repito, ela é a terceira maior economia do mundo, mas ainda apresenta uma dificuldade muito grande. Se nós formos perceber o território japonês, ele não possui grandes reservas energéticas e minerais, que é a base do desenvolvimento industrial, né? Então os japoneses eles se veem obrigados, por exemplo, a sair comprando energia e matéria-prima ao redor do mundo inteiro. Então isso é uma deficiência muito grande que eles pensavam que iam resolver saindo vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então essa é uma sensibilidade que nós temos, essa economia sensível, o que atravanca esse desenvolvimento aí, né? E por outro lado, também uma indústria de ponta, caracterizada principalmente pelo quê? Pelas empresas de alta tecnologia, e isso eu não preciso nem comentar com você, que é de conhecimento do senso comum. Olha lá, mas eles têm um outro problema ainda, instabilidade geológica, muitos terremotos. Então eu vou deixar para você uma atividade nesse sentido. Olha lá, ó. O Japão é um país que sempre se destaca na mídia por ser vítima de terremotos. Faça uma pesquisa buscando as causas desses terremotos, bem como caracterize um desses eventos. Então você vai acabar percebendo lá que existe uma explicação. Por que tem tanto terremoto assim no Japão? E o Japão, historicamente, sempre apresentou grandes terremotos. Então você vai fazer uma pesquisa aí, mostrar por quê, escolha um desses terremotos e mostre as suas características. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.